São Jerônimo, doutor e mestre da igreja. Este grande santo tem uma frase que diz assim: ignorar as escrituras é ignorar o próprio Cristo. Eu não quero ser ignorante da palavra de Deus. E você? Vamos meditar a palavra de Deus que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Está começando a Bíblia no meu dia a dia. Meus queridos, que alegria é estarmos juntos para fazer o nosso estudo bíblico. Esse método tão simples, mas tão eficaz, onde nós aprendemos a ler a palavra de Deus e vivenciá-la. Vamos rezar pedindo a força do Espírito Santo sobre nós, para que, imbuídos dessa presença do Espírito, possamos acolher a palavra de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, ilumina a nossa mente, o nosso coração. Não queremos ser ignorantes da palavra de Cristo. Queremos cada vez mais ter este coração que acolhe e guarda e vive a palavra. Dai-nos a tua graça, Espírito Santo. Amém. Vamos ler juntos? 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Irmãos, nós vos pedimos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que progridais sempre mais no modo de proceder para agradar a Deus. Gente, aqui já é uma ordem. Logo no primeiro versículo, 1. Enfim, irmãos, você pode sublinhar aí na sua Bíblia, vou tentar sublinhar aqui. Nós vos pedimos e exortamos no Senhor Jesus que progridais sempre mais no modo de proceder para agradar a Deus, ou seja, esse apelo à santidade. Vós o aprendestes de nós e já o praticais. Oxalá continueis progredindo cada vez mais. Sabeis quais são as normas que vos temos dados da parte do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que sejais santos e que vos afasteis da imoralidade sexual. Esse versículo 3. Por que São Paulo descreve para viver o matrimônio com santidade e honra? Por que será que São Paulo nos fala assim? Padre Carlos, nos ajude, por favor, a entender este versículo. Amados e amadas de Deus, como tem sido proveitoso esse ensinamento que a palavra nos dá nesses dias aqui na carta, primeira carta aos Tessalonicenses. E é interessante que o que se diz na palavra de Deus, o que o apóstolo diz à comunidade cristã, com certeza, porque a palavra de Deus e ainda traz sentido e sempre trará sentido para a nossa vida, vai servir para o nosso hoje, para cada um de nós. E lendo aqui, por exemplo, 1 Tessalonicenses 4, no versículo 5, a respeito da honra, da santidade no matrimônio. Por que Paulo, por que o apóstolo direciona esse conselho à comunidade? Aqui estamos no versículo 5. Sem se deixar levar pelas paixões, como fazem os pagãos que não conhecem a Deus. Se nós lemos, na verdade, do 3 ao 5, vejamos, a vontade de Deus é que sejais santos e que vos afasteis da imoralidade sexual. Saiba cada um de vós viver seu matrimônio com santidade e honra. Toda a vida cristã, uma vez convertido aquele coração, uma vez convertida aquela vida, em todos os seus aspectos, inclusive no aspecto relacional e aqui especificamente matrimonial, precisava mostrar essa fidelidade. A vida cristã aqui, exortada, pelo apóstolo Paulo, tinha que ter um diferencial. As pessoas cristãs, os casados, as famílias cristãs, não poderiam viver nos costumes antigos. E as duas palavras que direcionam, que ordenam,
que colocam como norte para a vida, para a família cristã, que, como eu disse a você, serve para as comunidades e para a comunidade de Tessalônica especificamente, e para nós hoje, são essas duas palavras: saiba cada um de vós viver seu matrimônio com santidade e honra. Essa é uma ordem para você, casal, para você, família cristã, nos dias de hoje. Honra, santidade na vossa vida matrimonial. Obrigada, Padre Carlos. Nós entendemos, as famílias cristãs não podem viver como famílias pagãs. Este versículo 4, ele é muito interessante também, porque diz bem daquilo que o Padre Carlos nos explicou. Saiba cada um de vós viver seu matrimônio com santidade e com honra, sem se deixar levar pelas paixões, como fazem os pagãos que não conhecem a Deus. Isso é muito importante. As famílias estarem totalmente orientadas para a santidade. Versículo 6, acompanha comigo. Nesse assunto, ninguém prejudique ou lese o irmão, pois o Senhor é vingador de todas essas coisas, como já vos dissemos e atestamos. Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Aqui neste versículo 7 cai para mim como um princípio eterno. Versículo 7. Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Você pode também sublinhar aí na sua Bíblia. Somos vocacionados a viver a santidade. Portanto, quem rejeita esta instrução, não rejeita uma pessoa humana, mas ao próprio Deus, que vos dá também o seu Espírito. A respeito do amor fraterno, não é preciso que vos escrevamos, porque vós mesmos aprendestes de Deus a vos amar uns aos outros. Aliás, já tendes praticado este amor para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Por isso, contentamo-nos em vos exortar, irmãos, a fazer novos progressos. Gente, isso aqui é uma ordem, está muito claro, né? Versículo 10, vamos colocar aqui, você pode sublinhar. Versículo 10, essa ordem tão clara. Versículo 11, que vos empenheis em viver tranquilo, ocupando-vos dos vossos próprios negócios e trabalhando com as próprias mãos, como vos ordenamos. Outra ordem, vamos anotar? Sublinhar aqui na minha Bíblia e você aí também pode sublinhar na sua. Assim estareis levando uma vida digna aos olhos dos que não são da comunidade, e não tereis necessidade de ninguém. Irmãos, não quero deixar-vos na ignorância a respeito dos mortos, para que não fique triste como os outros, que não têm esperança. Com efeito, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos igualmente que Deus, por meio de Jesus, com ele conduzirá os que adormeceram. Eis o que temos a vos dizer de acordo com a palavra do Senhor. Nós, os vivos, os que ficamos em vida, até a vinda do Senhor, não passaremos à frente dos que tiverem morrido. Pois o Senhor mesmo, a voz do arcanjo e ao som da trombeta de Deus, descerá do céu. E então ressuscitarão em primeiro lugar os que morreram em Cristo. Depois, nós, os vivos, que ainda estivemos em vida, seremos arrebatados junto com eles sobre as nuvens ao encontro do Senhor. E assim estaremos sempre com o Senhor. Reconfortai-vos, pois, uns aos outros com esta palavra. Outra ordem, gente, esse versículo 18. Que palavra maravilhosa! Uma palavra cheia de esperança essa. Vamos pedir ao Senhor esta força do Espírito para que nós possamos viver esta palavra de Deus. Como diz São Paulo, sejais imbuídos desta palavra, sejais fiéis. Esse apelo à santidade. Jesus, dai-me esta graça de viver esta santidade. A santidade que me leva cada vez mais nessa expectativa rumo ao céu. Vamos escrever então. Graças a Deus nós temos muitas ordens aqui. Eu quero já começar a escrever essa ordem aqui, que é o versículo 1. Ordem de Deus. Você também pode escrever todas as suas ordens, se você encontrou o princípio eterno, ou se você encontrou
alguma promessa, eu vou aqui anotar. Não esqueça de anotar também o que Deus está falando para você e como você vai viver esta palavra. Eu vou aqui escrever, não esquece também de escrever aí. Te encontro no próximo A Bíblia no Meu Dia a Dia. Deus abençoe você. CançãoNovaPlay.com. Assine já!